Boa noite a todos os presentes e a todos os telespectadores da TV Câmara. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Assis, na pessoa do vereador Gerson, que é membro do nosso conselho e está aqui hoje representando a Câmara, por ter nos cedido este espaço e ter disponibilizado a TV Câmara para a realização dessa reunião, que tem como objetivo principal a divulgação do CONSEG, que é o nosso Conselho Comunitário de Segurança. Nós vamos falar inicialmente sobre o que é o CONSEG, qual a finalidade deste conselho e quais os seus objetivos. O Conselho Comunitário de Segurança é um canal de participação cidadã que tem como finalidade a melhoria da segurança pública no município, especialmente por meio da prevenção. O CONSEG é um conselho estadual aberto à participação de toda a população, que aqui, no nosso conselho, pode trazer as suas demandas de segurança pública, assim como fornecer informações relevantes para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, bem como para outros órgãos públicos e privados, para a solução das suas demandas. É importante ressaltar que as questões de segurança pública, elas envolvem não apenas a criminalidade, então não apenas a prática de crimes. Então, outras questões também podem ser levadas ao Conselho que interferem na segurança pública, como, por exemplo, questões de iluminação pública, áreas degradadas, questões ambientais, questões de falta de fiscalização, trânsito, porque muitas vezes uma deficiência de iluminação pública, ela vai possibilitar a prática de crimes, assim como a existência, por exemplo, de terrenos baldios, abandonados, com mato alto, pessoas excedendo, os alvarás concedidos, com perturbação do sossego público. Então, todas as questões relativas à segurança pública podem ser levadas ao nosso conselho e nós vamos buscar levar essas demandas, aos órgãos competentes da iniciativa pública ou privada para que essas demandas possam ser solucionadas. Aqui em Assis, nós temos 2 CONSEGs, o CONSEG Urbano, da qual eu sou presidente, e o CONSEG Rural, que vai tratar das demandas de segurança pública da zona rural. E como que o CONSEG funciona? Como que ele é administrado? O CONSEG ele é administrado por meio de uma diretoria. Essa diretoria ela é composta por membros natos, 2 membros natos, que são um representante da Polícia Militar e um representante da Polícia Civil, e por membros eleitos. Então, ela é composta por um presidente, um vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e um diretor social e de assuntos comunitários. Esses membros da diretoria, à exceção dos membros natos, eles são eleitos. E essa eleição ela ocorre todo ano ímpar. Então, no próximo ano, 2023, nós teremos eleição. Essa eleição inicia-se no mês de fevereiro, com a inscrição das chapas que vão concorrer, e após todo o processo eleitoral, com a votação e a apuração dos votos, a posse ocorre da nova diretoria no mês de maio. Somente podem concorrer membros efetivos do Conselho, e quem vota também são todos os membros do Conselho. É importante ressaltar que esse trabalho é um trabalho voluntário, então, os membros da diretoria e qualquer pessoa que queira participar não recebe nenhum tipo de remuneração. E nós também não temos nenhum recurso financeiro, até gostaria de fazer aqui um agradecimento à Prefeitura Municipal de Assis por nos ceder o espaço da Casa dos Conselhos para a realização das reuniões, e, em especial, a funcionária Nelma, que muito nos auxilia com eficiência e carinho, sempre muito disposta. Nosso muito obrigada. Quem pode ser membro do Conselho? Nós temos diferentes tipos de membros. Os membros natos, como eu já disse, que são a Polícia Militar e a Polícia Civil. Nós temos membros institucionais públicos, que são todos aqueles representantes do poder público, então, que estão
no Conselho representando a Prefeitura, suas secretarias, o Poder Legislativo, o Conselho Tutelar, dentre outros órgãos públicos. Também temos os membros representativos. Esses membros, eles estão ali representando organizações não governamentais e outras organizações da iniciativa privada, como os presidentes de associações de bairro, associação comercial e industrial, clubes de serviços, dentre outros. E, por último, os membros efetivos. E quem são os membros efetivos? Somos nós, os cidadãos comuns, que não representam qualquer órgão ou instituição pública ou privada, sendo importante destacar que somente os membros efetivos podem ocupar cargos de diretoria. E quais são as condições para ser membro efetivo? A primeira condição é ser voluntário, né? Como eu já informei, é um trabalho voluntário. E ter participado de pelo menos 3 reuniões consecutivas ou não do Conselho. Então, qualquer pessoa pode comparecer a uma reunião do Conselho, participou de 3 reuniões, pode solicitar que seja um membro efetivo do CONSEG. A segunda condição é ser brasileiro ou, se estrangeiro, possuir registro nacional de estrangeiro. Terceira condição, residir ou trabalhar no município. Então, a pessoa não precisa necessariamente residir aqui no município de Assis. Se trabalhar aqui, já pode ser membro do Conselho. Quarta condição, que essa é importantíssima, é não registrar antecedentes criminais. Como nós estamos tratando de um Conselho de Segurança Pública, é muito importante que a pessoa não registre antecedentes criminais. A quinta condição, ser maior de 18 anos ou possuindo o título de eleitor a partir dos 16 anos de idade. E a última condição, não ser membro efetivo de nenhum outro CONSEG. Os CONSEGs, eles são regulamentados pela resolução da Secretaria de Segurança Pública número 13 de 2018 e são supervisionados, orientados e fiscalizados por uma coordenadoria estadual situada na capital, na nossa capital, São Paulo. É importante mencionar aqui que por quase 2 anos nós ficamos sem a realização de reuniões por conta da pandemia do Covid-19. Nós retomamos essas reuniões no final do ano passado, tivemos que interromper novamente por uma nova onda de Covid e agora retomamos no mês de março, estamos na 4ª reunião deste ano. Nesse tempo, né, em que nós estamos à frente do CONSEG, diversas demandas foram levadas, né, ao nosso conselho e algumas demandas pontuais de questões que até o capitão Xavier vai falar posteriormente. E nós tivemos uma questão muito bacana que foi levada ao Conselho, que foi a respeito da necessidade de implantação de câmeras de monitoramento aqui no município de Assis. Depois de bastante conversas, reuniões e negociações, essas câmeras foram implantadas no nosso município, que muito auxiliam, né, na questão de segurança pública. Ainda a demanda não foi atendida totalmente, porque, apesar dessas câmeras estarem instaladas, a polícia ainda não tem acesso em tempo real às imagens, que é importantíssimo para a prevenção dos delitos. Somente estão sendo utilizadas na repressão, na identificação dos autores posteriormente, porque, infelizmente, a polícia ainda não tem acesso a essas imagens em tempo real. Mas é uma demanda que nós estamos prosseguindo para que isso aconteça. Nós temos também lá o programa de vizinhança solidária, que já foi implantado em 3 bairros do município e que nós pretendemos ampliar ao longo do ano. Também o capitão Xavier vai falar um pouco mais sobre isso. O nosso CONSEG, ele realiza reuniões mensais lá na Casa dos Conselhos, situada na Rua Cândido Mota, número 48, toda terça-feira do mês, às 9 horas da manhã. Mas nós devemos iniciar, este ano, as reuniões em bairros. Então, todo e qualquer morador ou associação de bairro que queira que nós façamos uma reunião no seu bairro para levar as demandas de segurança pública do seu bairro, podem nos solicitar a realização dessa reunião.
Nós temos um telefone para contato, que é da Casa dos Conselhos. Somente é necessário ligar e falar com a Nelma, passar os seus dados, dizer que pretende que nós façamos uma reunião no seu bairro e nós agendaremos essa reunião. É importante ressaltar que esse telefone não vai receber demandas, né? Nenhuma notícia de problemas de segurança pública do bairro, é somente para as pessoas que queiram agendar reuniões do CONSEG nos seus bairros. Então, esse número é o 3302-5551. 3302-5551. Eu vou passar agora a palavra para o doutor André Eustáquio da Fonseca, delegado de polícia, para a sua manifestação. Boa noite a todos. Só gostaria de mencionar que representa a Polícia Civil do Estado de São Paulo, aqui no município de Assis, e de início parabenizar a iniciativa do CONSEG em divulgar o trabalho. Muito importante que a população, todos os munícipes, acredito que muitos já conheçam, mas tudo aquilo que foi falado da atuação do CONSEG, pode perceber que é um CONSEG atuante, preocupado em relação aos problemas de segurança pública do município. Parabenizar por essa iniciativa e dizer que a participação da população é fundamental em relação a sugestões, a reclamações também, e a discussão dos problemas de segurança pública que, na verdade, afeta toda a população, e que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, sempre trabalhando em conjunto, estão sempre atentos a todas essas questões, e mais uma vez dizer que a participação da população na questão da segurança pública, que até constitucionalmente é um dever de todos, é muito importante, e reforça aquilo que foi falado, no sentido de que, principalmente nos bairros, se procure que haja esse interesse em se fazer as reuniões para que todos os problemas sejam discutidos e com a união de toda a população, de todo o corpo de segurança pública, seja possível cada vez mais a melhora na segurança pública do município, que, como eu já disse, é uma questão que afeta a todos nós. Passo a palavra. Passa a palavra agora, então, ao capitão Xavier, representante da Polícia Militar. Bom, boa noite a todos, boa noite aos membros da mesa, boa noite àqueles que nos assistem, tanto aqui presente na Câmara Municipal de Assis, quanto em suas residências. Bom, sobre o CONSEG, né, como a doutora Liliana já falou, nós temos no município de Assis uma situação diferenciada, sui generis, né? Nós temos 2 conselhos comunitários de segurança. Isso, para nós, muito nos alegra. Eu faço parte dos 2 conselhos, um voltado, né, para as questões urbanas e um voltado para a questão rural, porque nós temos uma grande demanda também, muitas vias rurais, propriedades rurais do município. Os 2 CONSEGs, graças a Deus, muito atuantes, com seus 2 presidentes. E qual é o papel da Polícia Militar nesse conselho? Ou seja, nós somos, juntamente com a Polícia Civil, aqui representada pelo doutor André, nós somos membros natos. Todos os meses estamos aqui, em princípio, para prestar contas. Acho que é um momento também de prestação de contas à sociedade e de receber as demandas. Como já foi explanado aqui amplamente, o foco principal é a questão da segurança pública, mas nós sabemos que segurança pública, como a doutora Liliana já bem explanou, não somente afeta a questão de crimes. Muitas vezes a gente tem demandas aí com relação à sinalização viária, como já aconteceram aqui de transporte escolar, faixa de pedestres, o próprio estacionamento na região central da cidade. São N as questões. O que acontece na prática é que a população acaba não tendo, às vezes, o discernimento de compreender que não basta ir numa reunião do Conselho Comunitário de Segurança para resolver somente a sua demanda. Às vezes ela vai, leva a um problema, muitas vezes esse problema ele é resolvido, como tem que ser resolvido, e ela não retorna mais, como se o problema das demais pessoas ao seu redor não fosse algum dia influenciá-la.
É esse pensamento que nós temos que colocar de lado, ou seja, é um conselho comunitário. Se eu resolver o problema do meu vizinho, automaticamente eu estou evitando um problema para mim mais tarde. Nós temos o programa Vizinhança Solidária, que nada mais é do que resgatar na sociedade, naquele bairro, de forma voluntária, como bem disse a doutora Liliane, resgatar uma coisa que nós tínhamos antigamente, ou seja, a preocupação, a sensação de pertencimento àquele local, ou seja, fazer com que o vizinho realmente conheça o outro, para que eles troquem informações entre si e com a polícia militar. Não é uma forma de você ter mais ou menos policiamento no seu bairro. Só para a gente compreender, Assis pertence hoje à região mais segura do estado de São Paulo. E quem fala isso não sou eu, não é o capitão Xavier, não é a Polícia Militar, não é a Polícia Civil. Quem fala isso são os índices. Basta que qualquer pessoa entre no site da Secretaria de Segurança Pública e veja os números. Tá? Muitas vezes sabemos que segurança e sensação de segurança muitas vezes não andam de mãos dadas, né? Muitas vezes a sensação de segurança ela é ditada por aquilo que a imprensa fala e nem sempre a imprensa retrata de forma imparcial aquilo que acontece, mas a nossa região, pertencemos agora aí à região de Presidente Prudente, a Assis faz parte do Comando de Policiamento do Interior 8, sediado em Presidente Prudente. Nós somos a região mais segura do estado de São Paulo. Nossos números são muito baixos, mas não é por isso que nós vamos nos contentar, ou seja, a nossa intenção é sempre diminuir cada vez mais, porque nós residimos aqui, nós moramos, nós estudamos, nós trabalhamos, nós criamos nossos filhos aqui. Então, essa interação entre a sociedade civil organizada e as polícias, ela traz um resultado muito grande. Como a doutora já falou, 3 bairros da nossa cidade, não são todos os moradores desses bairros, obviamente, porque precisa ser voluntário, mas aderiram ao programa Vizinhança Solidária, com palestras, né? Nós temos aí, cada bairro tem o seu tutor, que comparece, pelo menos esse tutor comparece à reunião mensal do CONSEG, ele traz as demandas daquele bairro para a Polícia Militar, porque muitas vezes naquele bairro não há um crime em si, mas existem circunstâncias que podem potencializar o cometimento de um crime. Então, ou seja, nada mais é do que resgatar a conversa, o diálogo entre os moradores daquele local e entre eles e a Polícia Militar. Nós temos hoje, no município de Assis, somos agraciados aí com uma patrulha rural, né? Nós chamamos de patrulha rural, que faz a zona rural, o policiamento na zona rural, e também é responsável por um policiamento mais voltado para esses bairros que aderiram ao programa Vizinhança Solidária. Qualquer viatura vai atender a população quando acionada via 190, mas nós temos aí o contato mais pormenorizado, mais próximo, em especial com os tutores, mas também com os moradores desses bairros que aderiram ao programa. E nas reuniões nós passamos as questões de prevenção primária, que é de suma importância, como se proteger, o que está acontecendo, o que a sociedade pode fazer para evitar de ser vítima. Então, essa é uma parceria muito bacana que o CONSEG propicia. Aqueles que tiverem interesse, aquele bairro que tiver interesse, basta ir a uma reunião do Conselho de Segurança e solicitar mais informações, porque as informações são inúmeras, mas o que a gente sempre fala é o seguinte: nós deixamos de conhecer o vizinho, nós deixamos de saber quem está ao nosso lado, nós deixamos muitas vezes de tomar precauções mínimas e básicas de segurança para que nós não sejamos vítimas de um crime ou de uma circunstância constrangedora. É para isso que serve esse programa Vizinhança Solidária. Com relação à Polícia Militar e à Polícia Civil, é importante que todos saibam que nós prestamos contas, fazemos reuniões mensais, tanto aqui no município de Assis, quanto lá na região no município de Presidente Prudente, né, que engloba toda a região, para que nós prestemos contas dos índices criminais. Hoje há um controle assíduo por parte da Secretaria de Segurança Pública no tocante aos crimes de homicídio, latrocínio, roubos e roubo e furto de veículos. São aquilo que é mensurado. Mas fora essa mensuração feita pela Secretaria, nós também temos preocupação com a perturbação do sossego público, que muito afeta a população assisense. Nós também temos preocupação com a questão de trânsito, que muito afeta a população assisense. Nós também temos preocupação com aquela questão de furtos, né, porque sabemos que você chegar na sua residência e encontrar a sua casa revirada, não somente pela questão material, mas pela questão de invasão de intimidade. Então, ou seja, nós temos preocupação com N outras circunstâncias, além daquilo que, de fato, é mensurado pela Secretaria de Segurança Pública, que são aqueles crimes mais gravosos, que mais, vamos dizer assim, que mais têm impacto social. Mas a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, o próprio Conselho de Segurança, engloba tudo. Uma das demandas, por exemplo, que foram trazidas à baila numa das reuniões,
do Conselho de Segurança Urbano foi a questão das sinalizações nas regiões escolares. Uma outra questão foi a questão dos pedágios, ou seja, trata-se de todo e variado assunto, e ali se faz o encaminhamento. A Polícia Militar, o telefone de emergência é o telefone 190, nós estamos à disposição 24 horas por dia neste telefone, mas é importante que a sociedade participe, que ela leve essa demanda nas reuniões e ela compareça com o intuito de melhorar o local onde ela vive, passando informações e também recebendo informações, muitas vezes, de como não ser vítima de um crime. Tá? Muito obrigado pela participação, doutora. Muito bem, muito obrigada, doutor André, capitão Xavier. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de se manifestar, trazer alguma demanda. O senhor gostaria? Se puder vir até aqui, por favor. Se o senhor pudesse identificar, e aí pode falar, tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Eu me chamo Milton Frederico. Eu sou, primeiramente, gostaria de agradecer a doutora, presidente do Conselho, por ter permitido essa oportunidade, né? Também já cumprimentar todas as autoridades integrantes do Conselho, né? Então, para me identificar, eu me chamo Milton Frederico, eu sou residente na rua Fernão Dias, cruzamento com a doutora Ana Barbosa, é aquela rua que desce ali do batalhão, sentido Avenida Barbosa, né? E eu moro no Residencial Veneza, 827, né? O Residencial Veneza, ele tem 48 unidades, né? 48 apartamentos, ou seja, nós residimos ali mais ou menos em 100 pessoas, né? E nós já deparamos com esse problema já há muito tempo, né? E nós já levamos esse problema de... Tá. E esse problema foi levado ao síndico, né? E nós fizemos reuniões lá no síndico, reuniões de condomínio, tem registrado em ata, inclusive, né? E eu também tive a oportunidade de levar esse problema, que trata-se de perturbação de sossego, com algumas autoridades. Eu tenho conhecimento e contato com o promotor da cidade, que não quero citar o nome, para pedir a opinião dele também. E ele me disse, que é um profundo conhecedor, né, da criminalidade, e falou: Milton, realmente, essa situação é uma situação que tipifica bem o crime de perturbação do sossego, né? Então, o que você tem que fazer, o seu síndico tem que fazer lá, é fazer um abaixo-assinado, né, do seu condomínio, e levar esse abaixo-assinado até a autoridade policial, e ele irá tomar suas providências, né, identificando quem são os autores desse crime, né? Então, o fato em si ocorre assim. Na verdade, trata-se dos vigilantes noturnos, né, que, na verdade, são parceiros da Polícia Militar na atividade de segurança pública, né? Ou seja, são pessoas que estão colaborando com a segurança pública, mas que, no meu entendimento e no entendimento dessa autoridade, que eu não quero citar o nome, eles estão infringindo no crime de perturbação de sossego. Ou seja, eles realizam a vigilância noturna com aquelas motos e eles utilizam aquela sirene, né, muito alta, né? E eles iniciam suas atividades a partir das 23 horas, das 23 horas até as 4 da manhã. Ou seja, é o horário em que as pessoas necessitam, por questões de saúde, do sossego público, né? É o horário que todo mundo se silencia, né? As pessoas que tomam remédio para dormir, evidentemente, não vai nem ouvi-los, né? Mas as pessoas que não tomam remédio, que têm uma vida normal, que chega da faculdade 11 horas, por exemplo, só vai dormir lá para 1h da manhã, né? E escuta e atrapalha o sono, né? E nesse condomínio nós temos pessoas idosas, crianças inclusive, né? E eu tomei a iniciativa
de organizar esse abaixo-assinado, nós temos nosso grupo de WhatsApp, mas assim, tivemos alguma resistência, né? Porque aí as pessoas ficaram receosas, né? Porque são profissionais que usam arma, às vezes, né? E ficaram com medo de represálias, né? Por esse motivo é que a gente não fez esse abaixo-assinado ainda. Mas o problema existe, né? Então, o que eu penso? Eu penso que as autoridades envolvidas em segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, poderiam nos ajudar muito, né? Não só ali com relação ao nosso problema, mas no sentido da cidade toda, né? E de estar identificando essas pessoas, esses profissionais, são pai de família, que ganham seu dinheiro honradamente, que na cabeça deles não estão cometendo crime de perturbação do sossego, pelo contrário, né? Que estão prestando serviço né, com afinco, né? Mas que precisam ser melhor orientados, né? Ou seja, eu trabalhei na área de segurança pública há 23 anos, e a gente conhece um pouco, né, o que é segurança pública. Eu acredito que eles poderiam continuar realizando seus trabalhos, né, dessa forma, mas de uma forma diferente, de uma forma mais profissional, né? Ou seja, não utilizando aquelas sirenes, né, e sim uma lanterna muito boa, né, para fazer a prestação de serviço para aquelas pessoas que contrataram eles de forma silenciosa, né? Ou seja, para na frente da residência, joga uma luz no quintal, né? E se quiser dar um apitinho, pode dar um apitinho, mas um apitinho muito baixo, né? Para não atrapalhar o vizinho, porque o vizinho ele não solicitou esse serviço, né? Então, eu acho que havia necessidade, eu penso, de se identificar essas pessoas, né? Para que elas sejam melhor orientadas, né? Porque da forma que elas estão fazendo, não só do meu ponto de vista, como dessa autoridade que é na área de promotor na área criminal, ele falou, Milton, enquadra realmente no crime de perturbação do sossego, né? Então, poder orientar essas pessoas para que não estejam infringindo esse crime de perturbação do sossego, né? E a gente, como vítima, a gente se sente assim, com as mãos atadas, porque como que eu vou, de madrugada, ir lá parar alguém que está trabalhando, falar para ela não fazer esse barulho, né? Elas, né? Então, além de eu me expor em risco, né? Quer dizer, fica uma situação muito difícil, tá bom? Então, é essa situação que eu queria colocar para o doutor e para todos os integrantes da mesa, né? Tá certo? Tá bom? E uma outra situação que também está ligado à perturbação do sossego, desculpe me estender, doutora, é que, como eu disse, eu moro num cruzamento ali da Fernão Dias com a doutora Ana Barbosa, e ali tem uma rampa que dá acesso ali à Malta, né? É uma subidinha, e nessa subidinha, no cruzamento ali da Ana Barbosa com o Almirante Barroso, tem aqueles entregadores de fast food, né? Fast food, com aquelas caixas nas costas, né? Entregadores de pizza, de lanches, né? Eles aproveitam aquela rampa, só que eles realizam um trabalho mais cedo, das 19 até as 21 horas, mais ou menos, né? E são profissionais que realmente estão trabalhando, mas que precisam também de orientação. Por quê? Porque a maioria deles, os escapamentos das motos são estourados, né? E às vezes atrapalha a gente, perturba nesse período também, né? Então poderia se fazer, sugiro até, o comandante da companhia está aí, para que se faça uma operação ali naquela região, naquela subidinha, né? Principalmente nos fins de semana, entre a Ana Barbosa e o Almirante Barroso, para pegar esse pessoal, multar e fazer dar uma atitude repressiva em cima deles, né? E sugiro mais até, né, que seja feito um trabalho com os empreendedores, né, que têm esses estabelecimentos que fazem essas entregas com esses profissionais, né, para que seja feito um cadastramento de todos eles, né, chegar em cada estabelecimento, quais são os profissionais que você contrata aqui, e fazer a vistoria no local, né, porque eu acredito que também esses empresários que contratam um profissional com a moto que está com o escapamento estourado, ele também ele tem uma certa participação, não é mesmo? Então, eu acho que fica essa sugestão, tá certo?
Da minha parte é só isso. Eu só quero agradecer, doutor, tá? E cumprimentar o trabalho do conselho, tá? E foi uma satisfação rever meus amigos aqui, que eu trabalhei já há muito tempo, capitão Xavier, Marcolino também, tá? E conhecer a doutora e todos os integrantes da mesa, tá? Muito obrigado. Nós que agradecemos, né, pelo senhor poder trazer aqui a sua demanda. E assim como ele, né, ressaltar mais uma vez que todo cidadão pode vir ao nosso conselho, à nossa reunião, trazer a sua demanda, que será ouvido e, na medida do possível, nós vamos buscar uma solução para essa demanda. Nessa questão, eu gostaria de passar a palavra agora para o capitão Xavier. Bom, eu anotei aqui, Milton, aquilo que o senhor passou como demanda. Bom, realmente, eu estou aqui em Assis desde 2005 e é a segunda vez que eu ouço uma reclamação referente aí aos vigilantes, né? A primeira vez já faz um bom tempo e a gente se depara com essa circunstância. Na verdade, assim como a doutora já falou, né, nós reforçamos aqui, o doutor André reforçamos, o CONSEG não é somente para a questão criminal, em que pese nós sabermos que a perturbação do sossego público, né, trata-se aí de uma contravenção penal, mas, como o próprio Milton falou, né, na sua explanação, são trabalhadores, são pessoas que estão ali ganhando o seu pão, na verdade, não possuem, né, o curso de vigilância, muitas vezes são pessoas comuns que não possuem curso de vigilância, não podem estar armados, na verdade não podem estar armados, e fazem esse serviço de uma pessoa que passa de casa em casa olhando se tem alguma circunstância e são orientados a quê? A se verificar uma circunstância que chame a atenção, acionar o telefone 90 para que a Polícia Militar faça a abordagem. Realmente, de uma certa forma, eles são parceiros da Polícia Militar, porque são olhos em locais onde nós não estamos naquele momento, mas, de fato, eles têm que seguir um rito, um cronograma. Eu creio que seja muito tranquilo, eu acho que eu nem entraria na questão criminal nesse momento, eu acho que vale a pena a gente fazer um contato, porque normalmente em cada bairro é um ou dois, né, que se revezam, e fazer um contato foi o que nós fizemos no passado. Nós contatamos, né, localizamos aquele trabalhador, explicamos para ele que ele, apesar de estar fazendo um serviço relevante para o qual ele foi contratado por muitas pessoas naquela rua, naquele quarteirão, mas ele precisa atender duas demandas, né? Aquele que o contratou e também aquele que se sente incomodado no momento em que ele apita, né? E ele faz isso para quê? Para provar para a pessoa que o contratou que ele está passando, que ele está de fato fazendo o serviço dele. Por isso ele apita, por isso ele toca a buzina da sua moto, e alguns deles, inclusive, têm um sistema de iluminação diferenciado na moto para iluminar. Eu acho que isso é uma demanda até bastante tranquila, porque envolve mais uma questão de conciliação. Às vezes ele não tem a noção de que aquela atitude, aquele ato dele, ele gera um incômodo para as pessoas que residem ali. Então eu me comprometo ali a pedir para que a viatura do setor faça o contato com esse vigilante. Ele vai ter que explicar para aquelas pessoas que o contrataram que, olha, a partir de agora eu vou diminuir aí o volume, porque se você quiser saber se eu de fato estou trabalhando para você, você que me contratou vai ter que acordar à noite ali e vai ter que olhar pela janela para ver o que eu estou passando. Eu acho que isso é muito importante, até porque das 23 até as 4 horas da manhã, acho que a maior parte dos moradores ali já estão dormindo também, né? A ideia também é essa. Então, eu acho que primeiro a gente tentar a conciliação com essas pessoas e depois, se caso isso não resolver, tomar as devidas medidas aí com relação à fiscalização do veículo, etc. Tá ok? Então, acho que essa demanda é mais tranquila. Com relação aos entregadores, realmente isso na época da pandemia se generalizou, as pessoas não saíam de casa e tudo era entregue, né? E isso permaneceu, ou seja, as compras pela internet continuam altíssimas, as pessoas não querem mais sair de casa e tudo hoje é entregue, praticamente tudo hoje é entregue, né, a delivery. Existe essa função, na verdade, segundo o Código de Trânsito, ela é a questão do motofretista, aquela pessoa que entrega a mercadoria. Nós temos aí as duas funções, né? O mototaxista, que é aquele que transporta pessoas, e nós temos o motofretista, que é aquele que transporta mercadorias. Existe, em resoluções, né, do Conselho Nacional de Trânsito, existem regulamentações para essas duas profissões, existem cursos específicos, mas nem todo município se adequa a essas resoluções. De qualquer forma, isso ocorre na cidade inteira, a demanda desses profissionais hoje é muito grande, a gente percebe. Nós fazemos operações
diuturnas com relação a isso, e realmente o escapamento é um problema, até na forma de fiscalizar. E orientamos bastante, mas também autuamos bastante, porque a gente percebe que existe um certo excesso. Inclusive, alguns falam assim, não, meu escapamento é assim porque para o motorista do veículo de 4 rodas saber que eu estou passando para não causar um acidente. Mas isso não justifica. Então, aqui, já de antemão, já faço esse apelo aos contratadores, né, aqueles que contratam esse serviço, porque muitas vezes esse motofretista, ele não é funcionário do estabelecimento comercial, ele presta serviço para vários estabelecimentos e, em outras vezes, ele é funcionário. Então, a própria legislação trata isso de forma diferente. Existe uma série de requisitos que ele precisa cumprir naqueles municípios em que o Departamento Municipal de Trânsito ele encampa essa questão. No nosso município aqui, é possível fazer um contato com o diretor do departamento e perguntar se eles têm interesse em regulamentar essas duas circunstâncias, tanto o mototaxista que transporta pessoas, quanto o motofretista que transporta mercadorias, porque isso facilita muito o trabalho da Polícia Militar. Como já o é, por exemplo, no transporte escolar. Hoje, para um transportador escolar poder exercer sua atividade no município, ele precisa de 2 autorizações, segundo a lei. Uma que é semestral, uma vistoria semestral, no órgão executivo de trânsito do Estado, que são os DETRANS, né? No nosso caso aqui a CIRETRANS, que são as circunscrições regionais de trânsito, e precisa também anualmente passar por uma vistoria no Departamento Municipal de Trânsito. Então, hoje, quando a Polícia Militar se depara com uma circunstância de um transportador que precisa ser fiscalizado, basta, qualquer dúvida eu faço um contato com o Departamento Municipal de Trânsito de Assis, pergunto, olha, a placa tal, está autorizado? Estou com um documento aqui, estou com uma dúvida, é verdadeiro, não é? Ou seja, não, esse aí está autorizado, esse passou por vistoria, esse não passou por vistoria. Mesma coisa pode ser feita aí para o motofretista e para o mototaxista. Então, vou levar essa demanda para o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, ver se ele tem interesse, mas independente disso, a fiscalização com relação à motocicleta ela é feita com relação ao escapamento, ou seja, são algumas infrações que podem acontecer de acordo com o fato específico. Nós temos aqui no município de Assis aí as nossas RPMs, né, nossas motos que fazem esse trabalho aí muito bem feito, porque muitas vezes a gente não vou negar ao seu Milton, e ele já é conhecedor disso, como aos demais munícipes que estão nos ouvindo, que muitas vezes uma viatura 4 rodas ela não consegue acompanhar essa moto, até por uma questão de segurança. Muitas vezes eles fogem à fiscalização, por isso nós criamos aqui a função das motocicletas, né, que conseguem acompanhar esse tipo de veículo, porque nós sabemos que muitas vezes nós temos os trabalhadores, mas temos aqueles que utilizam também dessa função para descumprir normas, descumprir a lei, né? Isso é uma realidade, mas é uma demanda que é justa, nós sabemos disso, a cidade reclama disso. Já dei várias entrevistas para os meios de comunicação de Assis, solicitando encarecidamente que as pessoas entendam que ela tem que exercer a função dela sem atrapalhar a vida, o trabalho ou o descanso alheio. E realmente o escapamento dessas motos causa muito transtorno no município de Assis, e a gente vai envidar esforços para que nas fiscalizações foquemos, fazer especificamente para esse tipo de veículo, e já concito aqui aqueles que exercem essas funções de entregadores, né, os motofretistas, ainda que não regulamentados ainda pelo Poder Público Municipal, mas se você exerce essa função, seja como de forma autônoma, prestando serviço a alguma empresa, seja como contratado, que você entenda que a sua função tem que coexistir com as demais funções, com os demais trabalhos, com o descanso da sociedade assisense. Então a Polícia Militar vai estar atenta a isso e vou envidar esforços com operações específicas para essa questão do escapamento aí que foge ao padrão aí por N questões, ou porque está velho demais, ou porque tem um furo, ou porque o próprio motociclista vai lá e tira o que a gente chama de silencioso para que o seu veículo faça um barulho diferente, mas a gente sabe que isso é uma demanda que a sociedade brasileira hoje enfrenta, porque a questão do motofretista, do entregador, né, isso aí, na época da pandemia, isso disseminou, então a gente tem uma quantidade absurda de pessoas que hoje exercem essa função. Graças a Deus, são pessoas que estão trabalhando, mas o trabalho que prejudica uma outra pessoa tem que ser regulamentado, precisa ser limitado. Muito obrigada, capitão, pelos seus esclarecimentos. Agora, foi trazida aqui uma demanda sobre questão de iluminação pública, deficiência de iluminação pública com ruas escuras e muitas lâmpadas queimadas. Essa questão ela já foi trazida nas nossas reuniões do CONSEG, e nós recebemos a informação na reunião do próprio secretário municipal de obras
que toda a iluminação pública do município de Assis ela vai ser trocada por lâmpadas de LED. Então, essa iluminação ela deve melhorar no município. É claro que há um prazo, né, para que isso seja concretizado, né, realizada toda essa troca, que são milhares de lâmpadas. Mas, até lá, caso haja algum problema, alguma lâmpada queimada que esteja prejudicando a iluminação da sua rua, né, da rua de qualquer cidadão, existe um canal de solicitação de serviço disponibilizado pela empresa de energia. É um telefone fixo e um WhatsApp. Esses canais podem ser utilizados das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Então, o telefone fixo é o 18 20 20 0986. 18 20 20 0986. E também existe um WhatsApp, onde a pessoa pode solicitar a troca das lâmpadas, né, a reposição, caso existam lâmpadas queimadas ou algum outro problema, né, de iluminação pública. Aí o DDD é o 011 94 837 5590. 011 94 837 5590. Eu vou passar a palavra agora, então, ao vereador Gerson, que está aqui hoje representando o Poder Legislativo e que representa o Poder Legislativo no CONSEG. Boa noite, doutora Liliana, presidente desse conselho. E, em seu nome, quero cumprimentar todos os membros da mesa, cumprimentar também ao público que nos acompanha pela TV Câmara, pela Rádio Câmara 95.5. E quero dizer, doutora, em nome do presidente da Câmara, doutor Ramon, e também de todos os vereadores, que sinta-se acolhidos, o CONSEG sinta-se acolhido pela Câmara Municipal de Assis, e nós reconhecemos os trabalhos que são realizados por todos os conselhos que existem no município. Um trabalho muito importante, que, além de auxiliar a população, ele também traz um amparo, né, um subsídio para que não só o Poder Executivo, mas também o Poder Legislativo possa desempenhar as suas funções. Então, é muito interessante porque através do CONSEG que a comunidade ela se aproxima desses poderes, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Daí a importância do CONSEG. E, como a senhora disse, e se torna mais importante ainda quando há cada vez mais a participação da população de uma forma ativa nesses CONSEGs. Porque, muitas vezes, a população reclama da situação, que a situação nada muda e tal, mas qual que é a nossa função como um morador, como um munícipe? É que nem o senhor Milton esteve aqui hoje. Ele está participando e está trazendo à tona ao CONSEG, um problema que existe e que é recorrente. Creio que não é só no bairro dele, também em outras situações, mas existem N situações que acontecem e muitas vezes não chegam no CONSEG. A Polícia Civil, a Polícia Militar tem feito um trabalho muito, muito, muito grande, gigantesco ao combate à criminalidade. Mas o combate da criminalidade ela começa com o apoio da população. A população é o mecanismo transformador de segurança pública também. Então, quando a gente fala em segurança pública, não tem como deixar de lado o trabalho que a Polícia Militar, a Polícia Civil, exerce na nossa cidade. Apesar de todas as dificuldades, sejam elas estruturais, políticas, enfim, várias, a polícia, as nossas forças policiais, elas têm se sobressaído sobre o crime. A prova que o capitão Xavier acabou de mencionar, nós residimos hoje numa das regiões mais seguras do estado. Tem os seus problemas? Claro que tem. Nós, com essa situação que nós vemos hoje, segurança pública é um limiar, assim, uma linha muito, muito estreita. Daqui a pouco ela está bem, né, capitão? Daqui a pouco ela se transforma. Da mesma forma que você não tem criminalidade, não tem roubo, não tem um furto, não tem uma ação de humilhante, a partir de amanhã pode ser que ela
Então, ela é muito volátil, ela oscila muito. Mas não é isso muito que a gente vê na nossa região. Nós estamos conseguindo manter um nível de sustentabilidade no combate ao crime muito interessante. Mas isso vale o quê? Trabalho de todas as forças policiais da nossa cidade. Então, gostaria de parabenizar a doutora, demais membros do CONSEG, e dizer mais ou menos isso. A Câmara Municipal está aqui à disposição de todos os CONSEGs. São parceiros da Câmara, do Poder Executivo, para que possamos conduzir a nossa cidade dentro daquilo que cada cidadão, cada morador espera. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Muito obrigada, vereador. Nós é que agradecemos, né, essa oportunidade, especialmente a possibilidade de divulgação do Conselho Comunitário de Segurança para toda a população do nosso município. E gostaria de ressaltar mais uma vez o que já foi dito por todos aqui, né, pelo capitão, pelo doutor André, pelo vereador Gerson, da importância da participação da população no Conselho Comunitário de Segurança. Então, porque é um dever também de toda a sociedade, né, contribuir para a melhoria da segurança da sua cidade, aqui do nosso município. Então, eu gostaria de convidar a todos para participarem das nossas reuniões, para se tornarem membros do Conselho Comunitário de Segurança, que ele é um pouco diferente dos conselhos municipais. O nosso conselho, todo e qualquer cidadão pode participar, né? Então, e não há um número limite para essa participação. Então, eu convido a todos para participarem. Podem ir nas nossas reuniões, que são as terceiras terças-feiras de todo mês, às 9h da manhã, na Casa dos Conselhos, situado lá na Rua Cândido Mota, número 48. E, caso desejem, as reuniões nos bairros, essas reuniões podem ser agendadas para um horário que seja mais adequado para os moradores. Nós já fizemos muitas reuniões no horário noturno, porque, claro, que a maioria das pessoas trabalham, então nós podemos fazer essas reuniões no horário noturno. E estamos todos aqui, os membros do CONSEG, à inteira disposição da população do município de Assis para buscar melhoria da segurança pública na nossa cidade. Então, eu agradeço a presença de todos e declaro, então, encerrada a nossa reunião. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela presença.